vamos começar com os microcortes, que são os cortes rápidos, que eu sei que você gosta, não é mesmo? Então vamos que vamos. Bora! Bora. Nem todo transbinário, mas sempre um transbinário. E aí, cigarrinhos de melão? Pausa aqui. Como é que vocês estão? E aí, cigarrinhos de melão. Deixa eu te falar uma coisa, cigarrinho de melão. É o seguinte, aparentemente está havendo mais uma subdivisão na categoria minoria, né? Se você é uma pessoa trans, agora existe uma subdivisão que é ou você é um trans binário, ou você é um trans não binário. E olha só que legal, o trans não binário, obviamente, ele escalou um degrau no nível de privilégio, de vitimização. Afinal de contas, ele é mais minoria do que o trans binário. Porque o trans binário, ele pelo menos ele é binário. E o outro que não é binário? E o outro que ele tá confuso? Se ele quer ter, como eu falei anteriormente, peitos e bigode ao mesmo tempo. É complicado ser assim, entendeu? Como é que ele vai ser aceito por essa sociedade heteronormativa binária? Então vamos lá. Já se decepcionaram com seus ídolos hoje? Eu já. Eu era muito fã do cantor e compositor Nick Cruz no começo da minha transição. E ele é um homem trans. E hoje ele postou um vídeo absurdo falando que boyceta não é identidade de gênero, e sim gíria. Pausa. Que maravilha! Olha só, estamos expondo o absurdo que é você não identificar boyceta como identidade de gênero e sim como gíria, tá? Então, eu quero deixar aqui minha nota de protesto a esse cantor que ninguém conhece, chamado Nick Cruz, que simplesmente falou que boyceta é gíria e não é identidade de gênero. Isso é um absurdo. Vamos lá. Cruz, meu amor, você tá achando que boyceta é bagunça? Você acha que quando eu vou no hospital e me perguntam qual a minha identidade de gênero, você acha que eu respondo o quê? Boyceta não binário. Quando vem aqueles formulários pra preencher e tem opção identidade de gênero, você acha que eu escrevo o quê? Boyceta não binário por extenso, se necessário. Pausa aqui. Geralmente... Cara, eu gosto muito desse conceito, que é o seguinte. Se eu escrevo a minha identidade de gênero, um nome que eu acho que tem que ser validado com identidade de gênero, está validado. É como se... Vamos supor que vem ali o seu nome. E o meu nome agora vai ser Ayrton Senna. Eu escrevi meu nome Ayrton Senna, agora eu sou Ayrton Senna. Quem é você pra dizer que eu não sou? Quando vem lá escrito qual é o teu nome, eu escrevo Ayrton Senna por extenso, se necessário. Logo, me tratem como Ayrton Senna. Eu quero uma Ducati no meu nome, eu quero uma Adriane Galisteu pra chamar de minha, eu quero, sei lá... uma Ferrari também. É isso, cara. As pessoas acham que elas têm que impor ao mundo as suas visões. E eu vou te dizer, cara, as coisas não são assim, né? Eu vou contar uma coisa pra você. Na academia do meu prédio, está tendo uma discussão de onde deve ficar o leg press. Eu acho que o leg press deve mudar de lugar. O síndico acha que não deve mudar de lugar. Eu não posso simplesmente chamar meia dúzia de amigos e mudar o leg press de lugar sem autorização. Eu preciso convencer mais pessoas de que é melhor o leg press em outro lugar, para que assim seja feita uma votação, alguma espécie de aprovação, para que as pessoas autorizem essa mudança. Se dentro do meu prédio, numa coisa tão simples que é mudar um equipamento de lugar, eu preciso deste ritual, por que que você, na sociedade em que você vive, pode simplesmente inventar o que você quiser, né? Você inventou esse nome, boyceta, você inventou esse nome, e você classificar isso como identidade de gênero e achar que o mundo deve, a partir de uma imposição sua, aceitá-lo como... Aceitá-lo, não, né? Mas aceitar esta nova categoria como... Da onde você tirou isso? Você não acha que você precisa de um mínimo de explicação, de conivência das pessoas para que isso se torne uma nova categoria de gênero, sei lá? E aí você coloca teus argumentos. Essas pessoas, elas têm essa mania de, já que eu fui reprimido minha vida inteira, já que o mundo não me entende, então eu vou impor ao mundo que aceite, que haja de acordo com as minhas regras. Isso não é verdade. Vamos lá, continua. Que é foda, ele ainda usou o exemplo de, se eu vou no hospital, eu coloco boyceta, mas no fim do dia eu é ginecologista ou urologista. Exatamente. Não tem muito pra onde fugir. Não tem médico cara, de boyceta. o médico vai pegar lá, boyceta Ok. não binário, ele fala, tudo bem, você tá com problema onde? No útero, é isso? É. Ele não vai ligar pra você, não vai ligar pra sua identidade de gênero, isso é uma coisa que você tem que tratar com uma parte de saúde mental, se for o caso, eu não sei, tá? Agora, você não pode simplesmente impor. Então, cara, impõe pra Deus, cara. Fala assim, eu estou fazendo uma requisição que eu, como boyceta não binário, não quero menstruar mais. Eu não sei, cara, eu não sei. Vamos lá. Por conta de pessoas que pensam parecido contigo, tem pessoas que continuam achando que boyceta não é uma identidade de gênero. Mas eu escrevo por extenso sim, boyceta não binário. Porque a minha vida é quem eu sou. Assim como pra você é homem trans, pra mim é boyceta, pode crer. De jeitos muito diferentes, porque cada uma é única e cada transição é um infinito mar de possibilidades.
Pausa Mas aqui. que- Você tentou militar, né? Você meteu um unique. Só que todo o seu vídeo de 1 minuto e meio você usou pronomes masculinos e femininos e não neutros. Você usou linguagem neutra em 1% do teu vídeo. Vamos lá. Nem vocês conseguem. Vai lá. Quem é você pra falar o que é identidade de Ele gênero? é o Nick ou não? Cruz, cara. Na moral, fala pra nós. Respeita que boyceta é a minha vida. Tá bom, cara. Boycita pode ser a sua vida, mas não é a vida do mundo, cara. Entendeu? Você pode levar muito a sério isso. Isso não significa que as pessoas vão levar a sério tanto quanto você. E isso é assim pra tudo, cara. Isso é assim para tudo. Por exemplo, eu pratico um esporte que se chama motocross. O Brasil não leva esse esporte a sério. A gente não tem acesso às coisas. O que eu vou fazer? Não posso impor às pessoas que façam isso. Posso tentar convencê-las, né? Muito triste, né? Vamos lá? Vamos pra outro? Eu não me sinto menos inteligente porque eu não sabia disso, tá? Até porque eu não me formei em medicina e não era a minha obrigação saber. Pausa aqui, Eu- pausa aqui. Você sabe a diferença de ovário para útero? Sou ginecologista e fiquei chocada. Ah, cara, assim, uma mulher não saber isso, você não precisa ser médica, né? Mas assim, você não saber a diferença do que é um ovário para um útero em 2025, tipo assim. Cara, eu acho que eu aprendi isso na 3ª série, eu tinha 9 anos de idade. Não, você não viu ela falando sobre como ela faz pra não engravidar. Porque ela falou assim É. que pra ela não engravidar é só ela fazer xixi depois. Tá Não, tudo eu- certo, eu- como eu- se fosse eu- a mesma coisa. É e nesse tudo. mesmo vídeo? Não, é em outro. Mas vídeo. eu acho que essa menina tá fazendo de propósito pra virar meme. Porque assim, É, eu o não sou arquétipo menos da- inteligente. É o arquétipo da bonitinha, da gostosinha burra. É isso. É, mas tá demais, né? Porque eu lembro a primeira vez que eu vi Menas. Eu vi Menas, cara, quando eu tava a gente tava na rua e os moleques estavam empinando pipa. Aí os caras, dá Menaslinha, dá Menaslinha. Como Menas, velho? Não existe Menas. E na época, claro que existe. É menos e Menas. Eu nem discuti, né, cara? Nem discuti. Foi assim que começou a identidade de gênero. Foi. Cara, isso aí eu vou te falar, cara. Isso aí foi, sei lá, 1994. Foi por aí, viu? Vai lá. Eu realmente achava que o ovário, quando fazia as coisas, o neném ia pra lá. Eu achava isso. E na minha cabeça, o útero servia pra fazer xixi. Porque útero de uterino, urinário, entendeu? Tipo Pausa. assim. Essa menina deve ser meme. Entendeu? Essa menina deve ser meme. Mas eu vou te dizer uma coisa. Independente dela ser humorista, se ela ser meme, dela tá falando sério, o voto dela vale mesmo que o seu, tá? E o voto da galera que gosta dela também. Então vamos lá, vamos continuar. E o ovário, ovo, que como se o neném ficasse dentro do ovo, que depois nasce. Igual, tipo, da galinha, de qualquer ave. Então, a lógica que tinha na minha cabeça era isso. E eu lembro muito bem que a ginecologista que eu passava, algum dia, não lembro quando, ela comentou comigo isso. Que o neném crescia no ovário. Então eu não sei. Agora eu sei, né? Mas eu não sabia. Eu duvido que essa menina esteja falando sério, mas de qualquer forma, como eu sempre falo, as coisas no Brasil estão fora de lugar. Se essa menina é um meme, se ela quer glamorizar a burrice, no fim das contas ela acaba sendo levada a sério, né? Porque aqui no Brasil é isso. Vamos lá, agora vamos falar de coisa mais séria? Então presta atenção. Influenciador mostra como funciona a venda de terrenos na Rocinha. Isso aqui está diretamente relacionado a isso aqui, tá? Isso aqui. E eu vou te dizer, eu fui na Rocinha em 2016. Eu, Alexandre, eu e o Salsicha, irmão do Renan. Nós fomos na Rocinha em 2016, quando teve aquela intervenção federal. Você lembra disso? O Temer, ele fez uma intervenção federal na Rocinha e a gente foi lá ver como é que era. E, mano, realmente, velho, você chegava lá, tipo, tinha uns tanques passando, assim. Era um bagulho muito louco. E a gente perguntou pra galera, e aí, meu, o que você acha? A galera, maravilhoso. Por mim, continuava assim pra sempre, né? Então, vamos assistir esse vídeo aqui pra você ver. Vai lá. Pra comprar um terreno na favela. Pega a visão. Aqui na Rocinha tem mais terreno não, mano. Que espaço que tem aqui? Olha só. O único tipo de terreno que tu vai encontrar disponível na favela é a laje. O terreno do favelado é a laje. O bagulho aqui na favela é doido, mano. Então, aqui no morro funciona desse pique. Se tu quiser construir uma casa, tu vai ter que comprar uma laje. Aí, dependendo da tua negociação com quem vendeu a laje pra tu, tu vai construir tua casa nessa laje. Aí tu vai bater outra laje em cima dessa casa. Pegou a visão? Aí essa laje que tu bateu, tu pode vender pra outra pessoa e assim por diante. O sistema de terreno na favela é nesse pique, mano. E na compra da laje, você ainda leva grátis o esgoto a céu aberto aí, ó. É nesse pique aí, ó, que funciona os esgotos da favela, céu aberto. Segura, ó. E pra tu comprar um terreno desse aqui na favela de 60 metros quadrados, dependendo da área, Pausa. é em torno de 70 Ah, ele falou. Eu ia falar, eu ia chutar. Vai lá. 70 mil. Mano, e lembrando, o terreno é só isso aqui. Se tu quiser aumentar ele pro lado, aí tu vai precisar desenrolar
com o cara da casa lá de baixo, né, mano? E se tu chegou até o final do vídeo, comenta lá. Beijo! Vamos lá. Isso aqui, cara, vamos expandir isso daqui. Isso aqui é basicamente uma forma de negociação absolutamente informal, é claro, de como as coisas funcionam na Rocinha. Aí eu pergunto pra você, vamos supor que você comprou uma tal de uma laje. Quem é que vai projetar, tá, as vigas de sustentação dessa laje pra que você construa outra casa em cima e depois outra casa em cima e depois outra casa em cima? Quem é que vai projetar isso? Quem? É o Zezinho que, mano, enche de concreto aí que eu sei que dá certo. Beleza. Se uma pessoa que tá morando, sei lá, no terceiro andar de uma laje, é a laje da laje, ela precisa sair de repente, porque pegou fogo em algum lugar e ela precisa sair de repente. As saídas estão projetadas de uma forma que vai ter vazão? Ou uma criança pode morrer carbonizada numa casa como essa? Tá, vamos pra outra então. Você construiu uma laje e você tampou a janela do vizinho. Quem é que resolve esse conflito? Eu vou dizer quem é que resolve esse conflito. É quem for mais influente no crime organizado. É assim que resolve as coisas lá. Tá, você comprou uma laje e o cara não te entregou, ele entregou pra outro. Ele vendeu a mesma laje pra 3, 4 pessoas. Cara, eu conheço gente que fez isso, tá? Em terreno de verdade. O cara vai lá, tal, vende a mesma escritura. Você já ouviu falar de grilagem, né? Aliás, você sabe de onde vem a palavra? Você sabe de onde vem, Ana, a expressão grilagem? Não sei. Acredite se quiser, vem do grilo mesmo. O que esses caras faziam? Eles pegavam uma escritura, eles falsificavam uma escritura, né? Toda escritura está atrelada a um cartório. Então, eu tenho a escritura de um terreno e meu terreno é muito antigo, só que a escritura tá nova. Então o cara pega essa escritura falsa, coloca numa gaveta, enche de grilo, tampa, deixa lá uns dias, quando ele tira o papel tá envelhecido. Você acredita? Caramba. É grilagem exatamente isso, é por causa de grilo mesmo. Se as pessoas fazem isso com imóveis que são oficialmente registrados em cartório, como é que você faz pra se defender de uma pessoa que vendeu uma laje pra você na favela e não recebeu, ou recebeu menor, ou ele vendeu pra mais pessoas? É simples, crime organizado. Você vai pedir pra alguém do crime organizado mediar esse conflito. E você vai dando cada vez mais poder para o crime organizado. Isso parte de um negócio que é o seguinte. Aqui em São Paulo, tá? Isso aí tá falando do Rocinha, Rio de Janeiro, mas eu vou te falar aqui em São Paulo. Quando a gente faz planos diretores que são restritivos, que impedem as pessoas de ampliar a cidade, você tem necessariamente pessoas chegando aqui e não tendo pra onde ir, e aí você tem, como eu falei, necessariamente as moradias ilegais, as moradias informais. Aqui em São Paulo acontece muito na represa, por exemplo. Você vai pro extremo sul de São Paulo, tem áreas de proteção ambiental onde você não poderia nem cortar um galho de uma árvore. Os caras vão lá, desmatam mesmo, constroem um monte de casa ali e alugam informalmente, através do crime organizado, um monte de pessoas, tá? Então, não adianta, né, você querer pegar e falar o seguinte, pega um bairro como, por exemplo, dos Jardins, aqui em São Paulo. Eu vou falar de São Paulo que eu conheço mais de São Paulo, tá? Você pega, por exemplo, o Jardim Europa, o Jardim América, são bairros nobres. Você ali, pra você ter uma casa, cara, você tem que comprar terrenos grandes, tem que fazer casas milionárias, casas... Aqui o bairro que eu tô, o Morumbi, é assim, né? Nos anos 80 só pode ter casa aqui, não sei o que lá, porque a gente é rico. A gente vai ficar aqui, né, separado dos pobres. O que acontece quando você faz isso e através de plano diretor você impede o crescimento do teu bairro? As pessoas começam a se marginalizar e depois que elas se marginalizam, elas não têm acesso à educação, saúde, segurança, etc. Elas vão no teu bairro te roubar. Você cria um problema social a partir de uma má gestão da ocupação física do espaço que você tem no teu bairro, entendeu? E no Rio de Janeiro isso é elevado à enésima potência. Você vai numa favela que já é uma merda por si só e dentro da favela você amplia o número de moradores, etc, vendendo laje, cara. Olha isso, brother. Olha isso. E a galera ainda fica achando que é legal você falar que a favela venceu, que você tem orgulho de ser favela, que não sei o que lá. Isso não é legal, cara. Isso não é legal, isso é uma merda. Se você viaja pra qualquer cidade desenvolvida de um país bom, você vai ver que as moradias são tudo certinho, é tudo bonitinho, todo mundo tem acesso a esgoto, a energia não é gato, é tudo seguro. Se dá uma emergência, a pessoa é resgatada rapidamente, né? Aí esse cara é perdedor. E o vencedor é você que mora nessa bosta? Não, cara. Você é mais do que perdedor. E aí vem aquela anestesia social, que é basicamente o seguinte, irmão, pelo menos você comprou um tênis caro, você venceu. Pelo menos você viu o cara que morava aí com você comprando uma Lamborghini porque ele se tornou um MC influente no crime organizado. Olha que legal. É foda ou não é? Beleza? Vamos continuar nesse assunto maravilhoso? Dá uma olhada nisso aqui, ó. PM é morto a tiros em comunidades na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, a gente teria sido reconhecido pelos criminosos que atiraram contra ele. Militar estaria a caminho da casa da filha. Olha que legal. Olha que maravilhoso que é morar no Rio de Janeiro, hein? Um policial militar foi morto a tiros na cidade de Cessaba, na comunidade Faz Quem Quer.
É o nome da comunidade, cara. Em Rocha Miranda, zona norte do Rio. De acordo com as primeiras informações, o terceiro sargento Everton Brasil Pitombeira seguia um aplicativo GPS e teria entrado por engano na comunidade. Segundo testemunhas, o agente foi reconhecido pelos criminosos que atiraram contra ele. A vítima perdeu o controle da direção e acabou batendo com um carro. Os bandidos teriam levado a arma e o celular do PM. A corporação não se pronunciou sobre o roubo. Desce aí um pouquinho, olha a cara dele. O crime aconteceu na rua tal. Ele tinha 42 anos. Ainda segundo a corporação, a polícia foi realizada no local, desce aí. Olha a foto, ele tava com um Corolla, bateu o carro, tal. E aí eu vou te dizer, você lembra quando a gente reagiu aqui a um batalhão de polícia que foi roubado pelo crime organizado? E eu falei pra você o seguinte, quando a gente fala de crime organizado, a gente fala de uma instituição. As instituições, elas são supra-humanas, elas são suprafísicas, elas são quase metafísicas, né? Ela é como se fosse se a gente estivesse falando de uma forma platônica, ela seria a ideia de uma coisa ideal, né? Então uma instituição, ela é basicamente um conjunto de imaginários, né? Um conjunto de crenças que vão na mesma direção. Quando você tem a polícia não é este sargento. A polícia não é 1, 2 ou 3 ou 20 viaturas. A polícia é uma instituição que nós imaginamos e todos nós confiamos que ela funciona da mesma forma. Ela tem determinadas funções, determinados ritos, certo? O fato é o seguinte, nós temos também no nosso imaginário que existe uma facção criminosa, existe uma organização criminosa. Quando um policial, ou seja, um membro da instituição de segurança pública é morto pela outra instituição crime organizado, o que você embute no imaginário do jovem brasileiro? Você embute que a instituição crime organizado é mais forte. Se nós vivemos num país onde, se você erra o seu caminho no GPS, a tua pena é pena de morte, errei o caminho no GPS, entrei numa rua errada numa comunidade. Qual é o preço que você paga por esse erro? Você paga com a tua vida, você morre. O que nós estamos esperando para fazer com que as pessoas que causam isso paguem com as suas vidas? Eu sou a favor do famoso prende-mata, mata-prende, que o Renan falou na live. Nós temos que sair matando essas pessoas. Mas é e de novo, eu não tô putaço aqui, não tô batendo na mesa e papai, eu não tô dando de sargento Farrur. Eu não estou falando uma caricatura do meu pensamento. Eu estou colocando meu pensamento aqui de forma cristalina. O MBL tem como função fazer com que a gente tenha muita gente engajada num projeto que vá na mesma direção, e essa direção vai ter sim a inclusão de morte para bandidos. Nós temos que matar essas pessoas. Não existe outra solução. Tutu, olha lá. Esse caso aqui, dessa mulher. Mulher é morta em via pública após ser acusada de matar bebê no Acre, é isso? Isso. Ossada achada era de animal, diz polícia. Membros de uma facção criminosa teriam invadido a casa de Yara Paulino e assassinado em via pública na segunda-feira. A ossada encontrada em uma área da mata do conjunto habitacional da Cidade do Povo, em Rio Branco, era de um animal, segundo a perícia do IML. Então, vamos lá, vamos entender por que eles ligaram a ossada a isso daí. Uma mulher identificada como Yara Paulino da Silva, de 8 anos, foi assassinada nessa tarde de segunda-feira, sob a acusação de ter matado a filha de 2 meses e jogado o corpo em uma área da mata. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, confirmou na noite da segunda que a ossada encontrada não pertence a um ser humano, mas sim a um animal, provavelmente um cachorro. O órgão deve dar mais detalhes na entrevista. Inicialmente havia suspeito que o corpo da criança tivesse sido encontrado na região, mas a equipe do IML esclareceu que os restos mortais pertenciam ao animal. Segundo populares, a mulher foi tirada de dentro de casa por meio de uma facção que supostamente souberam da morte da criança. A mulher foi morta em via pública com golpes na cabeça. Ninguém foi preso até o momento. Contudo, conforme a Polícia Militar do Acre, os suspeitos já estão identificados e são de uma facção criminosa da região. Antes de eu continuar a matéria, eu vou te explicar uma coisa aqui. Novamente, você tem um reforço no imaginário popular das pessoas de que a facção criminosa, ela é mais eficiente do que a própria justiça para se fazer justiça. E aqui estão os perigos do justiçamento. O que é justiçamento? Justiçamento é o seguinte, é quando você tem uma sensação de injustiça numa determinada situação e a própria população, ou por meio direto, ou por meio de uma facção organizada que suprime as forças do Estado, sem julgamento, sem direito à ampla defesa, sem nada, vai lá e aplica uma pena. Então, por exemplo, o cara foi lá e roubou uma bicicleta. Houve um justiçamento onde o cara pegou e escreveu na testa dele: sou ladrão e vacilão. Houve um justiçamento daquela menina que, sei lá, acho que ela traiu o namorado que tava na cadeia. Aí os caras rasparam o cabelo dela, fizeram um vídeo, postaram nos grupos de Telegram. Eles mataram ela? Não lembro agora. Eu acho que mataram ela, não lembro. Houve um justiçamento nesse caso. As pessoas viram que essa mulher supostamente teria cometido uma crueldade contra uma criança. A facção criminosa que quer achar que tem alguma moralidade vai lá e mata essa mulher. E a gente poderia
falar tantas coisas em tantas esferas nisso, né? Então a facção criminosa, você tem moralidade, você é contra matar uma criança, entendi. Mas você deixar essa criança órfã porque você matou o pai dela, vítima de um latrocínio, aí pra você tá tudo bem, né? Que moral esquisita. Mas vamos lá. Por que no Brasil tem tanto justiçamento? E por que isso ocorre em vias públicas? Porque a gente perdeu completamente a noção de que a justiça faz parte do nosso imaginário, de que ela faz justiça. Eu vou te dizer, parte da punição de uma pessoa que comete um crime é também para dar exemplo, para as pessoas não repetirem o crime que foi cometido e para as pessoas terem uma sensação de que essa pessoa foi punida, para que não haja justiçamento. Eu sempre conto esse mesmo caso aqui, que para mim é o caso mais dramático que teve. Uma vez um senhor de idade estava em casa, a neta dele, o sobrinho, sei lá o que, apareceu com uma namorada, e aí a namorada dessa menina ficou tirando a roupa pro senhor lá. Ficou tirando a roupa e o senhor falou, não, pelo amor de Deus, para com isso, para com isso. A menina foi embora, depois a outra que tava tirando a roupa foi embora também, e ela saiu falando pra todo mundo que o senhor não tinha aceitado a relação homossexual entre as meninas e tinha tentado estuprar uma delas. A população foi lá, invadiu a casa do cara e matou o cara a paulada. Depois, as câmeras de segurança foram achadas e as câmeras de segurança, por um milagre, tinham microfone. Então eles estavam ouvindo o que tava falando e perceberam que mataram o inocente, porque o senhor de idade a todo momento falou, para de tirar roupa, para com isso, para com isso, para com isso. O que eu estou dizendo aqui? O justiçamento, ele só é suprimido quando as pessoas têm no seu imaginário que a justiça será feita. E parte da justiça é você também punir a pessoa que cometeu um crime, fazendo com que ela passe por uma situação desagradável. Não é só a ressocialização, não é só esse discurso bonito de que, não. Esse cara, ele tem que se fuder, para que outras pessoas falem, eu não preciso ter o dever moral de ir lá fuder ele pelas pessoas. Entendeu? É aquela história que eu já contei aqui. Se o teu filho morre porque alguém matou teu filho e ninguém faz nada com o assassino, você vai morrer duas vezes. Você vai morrer porque você perdeu o seu filho e você vai morrer porque você vai ficar o resto da sua vida com peso na consciência de que você não vingou o teu filho. Então o sistema de justiça, ele serve inclusive para proteger as vítimas dos crimes. Ele serve para proteger as vítimas dos crimes. Ele serve para incentivar que o mesmo crime não seja cometido, para desincentivar esse tipo de coisa. Ele serve para que evite o justiçamento, para que as pessoas vão lá e façam justiça com as próprias mãos. E por último, se for o caso, ele serve para ressocializar aquela pessoa que cometeu o crime, tá? E neste caso, como eu tô falando, em alguns casos, eu acho que não tem que ter nem a chance. Você fez um justiçamentinho aí, você pegou uma mulher que você achou que ela matou uma criança, você deu uma paulada nela no meio da rua, bateu na cabeça dela até ela morrer, você vai morrer agora. É isso, cara. Eu acho que tem que ser isso. Você faz parte de uma facção criminosa que faz isso, você vai morrer, entendeu? Próxima. Vambora, vamos falar de governo? Vamos lá, vamos falar de governo então. Alckmin defende a retirada de alimento e energia do cálculo da inflação. Em seminário em São Paulo, Geraldo Alckmin afirmou que o cálculo deveria ser feito como nos moldes que ocorrem nos Estados Unidos. Então, vamos entender o que está acontecendo. A inflação no Brasil está galopante, né? Nós estamos novamente perdendo o controle da inflação, e isso sem baixar os juros, hein? Isso sem baixar os juros. Eu quero lembrar, isso aqui é uma história que poucas pessoas falaram. O PT estava falando muito do Campos Neto, né? Vamos lá, eu vou fazer uma linha do tempo. Bolsonaro, diante de tantos erros que ele teve, e pra mim o Bolsonaro tem que ser preso, ele fez um acerto, teve um acerto. Ele conseguiu a independência do Banco Central. O que é a independência do Banco Central? O presidente indica um presidente, e esse presidente tem um mandato de 2 anos. Esse presidente tem um mandato independente da vontade do presidente. A partir do momento que você indicou, você não tira mais o cara. Ou seja, ele não está mais submetido às suas vontades. Ele vai fazer o que for necessário, independente da vontade do governo. Conseguiu essa independência. Ótimo. Indicou o Campos Neto, perdeu a eleição. Então, quando o Lula assumiu, o presidente do Banco Central ainda era o presidente indicado pelo Bolsonaro. O Campos Neto falou, eu não vou descer os juros na marretada, eu não vou na canetada de forma artificial baixar os juros, né? E lembrando, o que o Banco Central faz? O Banco Central, ele define a taxa básica de juros. É a taxa pela qual você entende que você vai pegar emprestado o dinheiro do governo, né? Daquela taxa. Então, a partir dali, você calcula todo o resto. Se você vai fazer um empréstimo num banco privado, se você vai calcular juros de uma aplicação, tudo parte da taxa básica de juros. Se você baixa a taxa na marretada, você tem um monte de inflação. O Campos Neto falou, não vou baixar. O PT foi lá e falou, esse cara está a favor a serviço do Bolsonaro, querendo atrapalhar o governo. Acabou o mandato do Campos Neto. O PT indica o novo, que eu esqueci o nome dele, esqueci o nome do novo presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central fala o seguinte,
nós vamos subir os juros. Aí o PT não fala mais nada. Aí agora o Alckmin faz o quê? Gente, estamos subindo a inflação, a gente tem que mudar o cálculo da inflação. Pensa só, se você muda o cálculo e a inflação baixa, tá ótimo. É só, pô, esse índice está mostrando que você está tendo uma má administração. Muda o índice. Olha que maravilha, tá? E vamos lá. O que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos entendem que energia elétrica e alimentos têm de estar fora do cálculo de energia. Por quê? Primeiro porque nos Estados Unidos a energia ela é muito mais baseada em termoelétrica, ou seja, em mineração, etc. E não em hidrelétrica, como é aqui no Brasil. Então, como o carvão é uma commodity, há uma variação de preços que eles não querem colocar, né? Uma variação internacional de preços da commodity carvão, que eles não querem que isso influencie no cálculo da inflação deles. Outra coisa, eles entendem que os alimentos, o preço varia muito porque você depende muito de clima. Essa é uma visão diferente do resto do mundo. O resto do mundo faz como o Brasil faz. Na verdade, o Brasil faz como o resto do mundo faz, que é você colocar sim o preço da inflação, no preço da inflação, alimentos e energia elétrica. Afinal de contas, o cara que está consumindo isso e você consome alimento e energia elétrica, ele não quer saber, irmão, se é por causa da safra, ele vai ter que pagar mais caro ou mais barato. Então, para ele sente aquela inflação. Ponto final. Então, tem que calcular sim. E não adianta o Alckmin agora que ele fala, tira os alimentos. Cara, isso é um retrato de um desespero de um governo tão ridículo que basicamente é o seguinte: o governo ganha a eleição, essa chapa, falando que você vai comer picanha. A picanha fica tão cara e os alimentos ficam tão caros que os caras sugerem mudar a base de cálculo da inflação para tirar esses alimentos de tão caro que eles ficaram. E ninguém fala nada, mano. Cara, como é que pode, bicho? O governo fala, você vai comer picanha. Aí a picanha fica tão cara que fala, tira do índice de inflação que você não vai foder tudo. E a galera, é isso aí, eu fiz o L, então mais amor. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E aí, só tinha mais uma pauta, que era o empréstimo consignado, né? Que, basicamente, né? O governo espera que empréstimos com garantia de FGTS superem 100 bilhões em 3 meses. O governo, cara, isso é uma coisa tão imoral, tão abjeta, que é basicamente o seguinte. O governo, ele tira dinheiro do teu bolso compulsoriamente todo mês. Ele fala, eu só vou te dar o dinheiro quando eu quiser. Ele te paga um juro menor do que a inflação. Ou seja, ele te rouba, ele te deixa mais pobre com aquele dinheiro que você investiu compulsoriamente no governo e ainda chama isso de direito. Aí agora o governo pega e fala assim, não, faz o seguinte, eu vou te dar um novo direito. Você tem o direito de pegar esse dinheiro que eu estou tirando do seu bolso e usar para pegar o empréstimo consignado, usar como garantia para pegar o empréstimo consignado. Cara, é inacreditável, velho. Tem que dar risada, porque assim, que povo aceita isso, bicho? Que povo... Vamos reduzir isso pra empresa. Vamos mudar os atores políticos, você vai entender. Imagina que o seu patrão, você trabalha numa empresa, o seu patrão, ele já te paga pouco, teu salário já é baixo. Aí ele chega pra você e fala o seguinte, ô Joãozinho, você é meu funcionário? Eu não tenho confiança de que você vai gastar o seu dinheiro da forma certa. Então, pra te ajudar, eu vou pegar uma parte do seu salário e eu vou guardar ela pra você. Porque se você ficar doente, ou se você precisar comprar uma casa, ou se eu te mandar embora, eu te dou esse dinheiro. Aí você fala, não, legal, chama isso de direito e você aceita. Aí, o teu patrão, quando ele vai devolver o teu dinheiro, que é quando ele quiser, ele te devolve menos do que ele pegou, porque a inflação comeu aquele dinheiro, né? Então vamos supor que todo mês você ganha, sei lá, R$2.000 por mês. O teu patrão fala, eu vou tirar aqui R$100 por mês todo mês. Então você recebe R$1.900 e você deixa R$100 com ele. Ao longo de um ano, você teria de ter R$1.200, certo? Porque você deu R$100 para ele ao longo do mês, de todo o ano, todo mês. Na hora de te devolver os R$1.200, ele só devolve quando ele quer e ele devolve 1.100, porque os outros 100 foram comidos pela inflação. E você ainda agradece, fala, obrigado por esse meu direito. Aí ele chega pra você e fala assim, não, eu tenho uma ideia melhor, eu vou te dar um novo direito. Você tem direito agora de pegar um vale e eu garanto que você vai me pagar através do dinheiro que eu já tomei de você. Aí, como é que tá, galera, hein? Mas e o carnaval, hein? Foi louco, hein, o carnaval esse ano, hein? Mas e o jogo de futebol que vai ter essa semana? Final do Paulistão, hein, mano? Como é que será que estão as coisas, hein? Que governo legal. Vamos falar de futebol, vamos falar de outra... e o prefeito que da hora, o prefeito do Rio de Janeiro, que trouxe o show da Madonna, hein? Porra, muito louco, meu. Que da hora. Cara, é inacreditável, bicho.
Nós temos um país onde o nível de dívida das famílias é absurdo e o governo te incentiva a pegar mais empréstimo e quer tirar do cálculo da inflação a comida, que é pra você ser mais enganado e você tá aplaudindo. Ai, caramba! Cadê os artistas? Cadê as Lumena? Aliás, Lumena, eu nem sei porque eu falei Lumena, não tem nada a ver com isso. Como é o nome da outra que fez o L lá? A outra? Aquela que é super lacrola lá? Não é Virgínia, cara. Aquela que faz show, que... A Anitta fez o L. Já é um exemplo. Vamos, cadê a Anitta? Cadê a Luísa Sonza? Cadê a Juliette? Lembrei, Juliette. Sim. Cadê a Juliette? Cadê essa galera falando, gente, pera lá. Cadê o Fábio Porchat que Galhaço, e a Bruno esposa? Galhaço, não. O Fábio Porchat no começo do governo falou, gente, quando era o Bolsonaro a gente cobrava pra caramba, agora nesse governo nós vamos cobrar. Fábio Porchat, responde essa aqui, irmão. Responde essa. O governo está basicamente incentivando o cara a pegar empréstimo com o dinheiro que ele já toma do funcionário e devolve menos do que a inflação. Cadê a tua revolta, bicho? Cadê tua revolta, irmão? Ludmilla, cadê? Felipe Neto, cadê vocês pra falarem, gente, o governo tá ferrando com a tua vida, irmão? Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Bom, já falamos de Lula, né? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar do seu maior algoz, o seu maior combatente, não é mesmo? Né? Que é o mito, né? Que é o Bolsonaro. O meu vídeo de hoje é falando de várias coisas sobre o Bolsonaro, né? Na entrevista com o Vilela. Mas esse corte a gente não podia deixar de fora. Porque além desse corte tem uma notícia atrelada a ele. Eu quero fazer uma exposição. Fazer um exposed. Um exposed seu aí. Vamos lá? Vamos falar do mito? Vamos lá. O que você espera de um líder, hein? Você espera de um líder que ele se sacrifique em prol dos seus, né? Por exemplo, quando eu mandei o áudio, sabe o que o Renan fez? O Renan fez uma live se expondo, tacando uma caneca, me defendendo. Isso é um líder, bicho. Isso é um líder. Isso é um puta de um líder. Entendeu? Quando, por exemplo, o Zé Dirceu foi pego e mandaram ele delatar a galera do PT, ele falou, me prenda, me meta a tornozeleira eletrônica, ferre com a minha vida, mas eu não vou delatar ninguém. Ele foi líder dos dele. Pra fazer merda, pra fazer corrupção, mas ele foi líder dos dele. O Bolsonaro que é um rachador, o Bolsonaro que é corrupto, o Bolsonaro que, assim, sentou no colo do sistema, viu uma oportunidade de apontar o dedo pra um dos dele e fritar uma dos dele. O que ele fez? Foi lá e fritou. Dá uma olhada nisso daqui. Vamos lá. Ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. O pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a diferença. E aí, o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, só a Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Cara, assim, ele é o anti-líder, velho. Ele é o anti-líder. A culpa dele perder a eleição foi do sistema, foi das urnas fraudadas, foi da Rede Globo, foi do STF, foi do TSE, foi do Alexandre de Moraes, foi agora da Carla Zambelli, foi do MBL, foi todo mundo, menos dele. E você ainda olha pra esse cara e fala, eu quero suprimir os poderes da República, eu quero acabar com o Congresso, quero acabar com o STF, quero acabar com o sistema judiciário, quero uma ditadura com este homem sendo o líder máximo dessa ditadura. Cara, você é um Bobson nível 1000, cara. Você tem que se fuder mesmo na tua vida. Você tem que se fuder, cara. Você tem que pagar imposto, você tem que ser roubado e ainda aplaudir porque é isso que você gosta, cara. Entendeu? Você tem que ser roubado pelo mito mesmo. Ele tem que roubar rachadinha, tem que fazer tudo isso porque você aplaude isso, brother. Ele mete um e o PT? Isso aí, o PT, né? Agora, vamos pra Carla? Dá uma olhada aqui, ó. Supremo Tribunal Federal condena Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. Que situação, hein, Carla? E eu vou contar uma coisa pra você. Uma vez, eu liguei pra Carla Zambelli e falei, cara, a gente precisa conversar, tal, é importante. Ela, tudo bem, vem aqui na minha casa, né? Aí eu fui na casa dela, na época era lá na Zona Norte, na Serra da Cantareira, tal. Tava ela e tava o namorado dela, que inclusive até hoje eu falo com ele, um cara até gente boa, tal. Não, o namorado dela na época, né? Não é o atual marido. E a gente sentou lá, tava o filho dela, conheci o filho dela, mó legal, todo mundo me tratou super bem. Nós sentamos na mesa da cozinha pra conversar. E eu lembro que eu falei pra ela, cara, assim, já que a gente tem uma certa, eu não vou dizer amizade, mas tem um certo contato, eu me sinto à vontade de falar pra você, né, o que eu penso. Eu acho o seguinte, cara, o Bolsonaro hoje tá bombando, tá? O Bolsonaro hoje, ele pode te oferecer aí os votos, tal. Na época ela tava brigando com a Joyce pra ver quem era mais bolsonarista e a Joyce tava, mano, estourada. Ela era tipo série B do Bolsonaro ali, série C, série D, né? Foi, você vai ficar se mendigando o voto ali pra você ser puxadinha pelo, na época era o PSL. Vale a pena, né? Se você é uma pessoa que você tem uma história
história desde 2011, 2012, militando politicamente. Você fazia manifestação contra o STF, você já foi do FEM, então você tem uma história, cara. Por mais que você, né, você vai depositar toda a tua história no bolsonarismo, você tem certeza? Olha como os filhos dele te tratam, olha como o próprio Bolsonaro te trata. É foda, mas não tem jeito, né? A direita com ele, eu sou de direita. Foi lá, tal, se elegeu. Depois eu tive uma outra oportunidade de estar com a Carla Zambelli, a gente esteve num CIPEC, foi 2019, se não me engano. Até o Renan brigou comigo esse dia, porque ele, puto que eu ia nesse CIPEC, eu falei, cara, relaxa, eu vou no CIPEC, vou falar mal do Bolsonaro e vou com a camisa do MBL, e ainda por cima, eu fiquei sabendo que o Olavo de Carvalho ia participar, e eu falei, eu vou falar mal dele ao vivo com ele lá. E ele foi lá, ele participou por uma teleconferência, o Olavo acabou, foi muito engraçado, porque assim, cheguei no painel, o painel era eu e a Carla Zambelli, no CIPEC, chegamos no painel, bom dia, boa tarde, sei lá o que era, mano, o Olavo tá ao vivo agora, pum, puseram o Olavo, eu tive que ficar lá, ouvindo o Olavo, acabou o painel do Olavo, falei, com todo respeito aqui, desci a lenha no Olavo, e a galera respeitou, a galera ouviu, respeitou. Aí tava eu e a Carla Zambelli, aí eu falei um monte do Bolsonaro, meti o pau no governo, isso em 2019. A Carla Zambelli falou assim, ela não queria brigar, eu entendo o Arthur é meu amigo, o Arthur eu gosto dele, não sei o que lá, e o Arthur tem um papel muito importante, ele tem que ser crítico ao governo, porque ele vai criticar o governo, Eu, por outro lado, sou o governo, então eu vou defender o Bolsonaro, inclusive quando ele estiver errado. Eu lembro disso, tem gravado isso, tem que achar, mas tá gravado isso em algum lugar. Eu acho que até falei disso no meu canal na época. E eu falei, eu já discordo completamente da Carla Zambelli, né? Tudo bem, a gente tem contato, me trata super bem, tá tudo certo aqui. Nesse dia, inclusive, eu conheci o atual marido dela, né? A gente tava lá conversando, o cara super gente boa também, me tratou super bem. E eu falei, eu discordo completamente da tua postura. E acho que essa é uma postura autodestrutiva, porque o Bolsonaro não é um cara leal. O Bolsonaro é um merda, ele vai te fuder ainda. Tá aí, ó. Agora você imagina que bosta você ser a Carla Zambelli, cara. Você imagina você tá pra ser condenada e o cara que você puxou saco durante os últimos anos, o cara que você depositou toda a tua esperança, ele vira pra você e fala, por sua causa eu perdi a eleição, ainda te fode mais ainda. Ela não pode brigar com o Bolsonaro, ela não pode falar, o Bolsonaro me abandonou, o Bolsonaro me traiu, porque ela vai virar outra Joyce. Ela não pode ficar puxando o saco do Bolsonaro, porque ela vai continuar puxando o saco do Bolsonaro, não vai acontecer nada, ele não vai defender ela no STF. Ela só tem uma coisa pra ela se fazer, ela tem que olhar no espelho e falar, eu sou uma pessoa humilhada. Eu não tenho um mínimo de amor próprio. E o que eu falei no meu vídeo hoje é o seguinte, em termos de popularidade, em termos de movimentação de massas e influência massiva, o caminho do MBL é o caminho mais difícil, porque realmente é difícil você bater de frente com as duas maiores forças políticas do Brasil, o PT e o Bolsonaro. É muito difícil. É a coisa mais difícil. Muitas e muitas vezes a gente está no discurso minoritário, muitas vezes a gente apresenta coisas que são certas e as pessoas não têm capacidade para entender o que a gente está falando. A gente sempre foi assim, a gente sempre foi vanguarda do que precisava ser feito. Reforma da Previdência, nós falamos de todo mundo, fomos xingados, inclusive pelo Eduardo Bolsonaro. PEC do teto, falamos isso antes de todo mundo, fomos xingados, né? Reforma trabalhista, cara, são tantas e tantas e tantas. E agora, cara, eu vou dizer pra você, sabe onde é mais fácil ser do MBL? É mais fácil quando você olha no sentido de ser autêntico. Você não precisa fazer esforço pra ser publicamente algo diferente do que você é de verdade. Eu posso pegar o microfone e falar o que eu sinto. Eu sinto que o Bolsonaro é um filho de uma puta. Eu sinto que o Bolsonaro é o tipo de pessoa que, se ele não fosse famoso, se ele não fosse poderoso, se ele fosse um teu vizinho, você ia odiar ele, porque ele é o tipo de cara que ia te esfaquear pelas costas. Ele é o tipo de traíra. O Bolsonaro é um cara que você não consegue ser amigo dele por muito tempo, porque ele vai te fuder em algum lugar. Só que a galera fica amigo dele porque ele é poderoso. Então a galera fica amigo do poder que ele tem, não dele próprio. Então é muito bom ser autêntico, porque eu posso chegar aqui e falar, eu acho que o Lula tem que ser preso, e eu acho que o Bolsonaro tem que ser preso. Eu acho que tem que matar bandido, e eu acho que tem que prender bolsominion. É isso, não é maravilhoso isso? Não é bom você poder falar isso? Agora você imagina, mano. Imagina uma Carla Zambelli, que bosta de vida, cara. Que merda, cara. São tantos que a gente conhece, que sabem o que eles estão fazendo, os caras não conseguem nem olhar a gente no olho. Imagina você ser, por exemplo, o Nicolas. Ai, enfim.